O pensador, depois que entrou a fase racional, perdeu o direito de viver? Perdeu. O pensador perdeu o direito de viver, porque ele não se conhece, não sabe se adequar às organizações que a vida fez. Então ele se desorganiza e, desorganizado, fica atrapalhado. O ser humano, por não se conhecer, ele comete atos de loucura contra ele mesmo, porque não se conhece. Às vezes pensa que aquela mulher é a ideal para ele. Ele pensa que é. Aí vai e não dá certo. Às vezes ele pensa que aquele prato bonito é adequado à sua natureza, e não é. É uma questão apenas que ele gosta daquilo, mas aquilo não é adequado à sua natureza. A natureza dele não foi feita para aquela iguaria que ele gosta, é bonito, mas ele não pode. Então ele não conhece a sua natureza. O ser humano, não conhecendo a sua natureza, ele erra contra ele mesmo. Então a cultura racional veio nos desenvolver esse grande potencial que o ser humano tem de se conhecer, de saber o que ele pode e o que ele não pode, o que ele deve e o que ele não deve. Ele, sabendo as suas condições, ele vive bem. É como aquele trabalhador, o gari. Ele pode viver muito bem, ganhando o que ele ganha, tão bem quanto vive qualquer um outro magnata do petróleo, porque o ser humano, ele precisa de pouco para viver. Ele não precisa de tanto para viver. Ele precisa ter saúde, né? Ele precisa ter a cabeça boa, a mentalidade boa, para saber que o que ele tem é aquilo, porque a natureza fez todos diferente. Então cada um tem uma natureza. Então o ser humano, querendo ser mais do que a natureza fez ele para ser, ele fica enrolado. Fica enrolado e comete a cometer atos contra ele mesmo, que são as doenças. As doenças, o desequilíbrio, tanto físico como mental, porque ele gostaria de ter certas coisas que não pode. Então a mente dele entra em curto, porque ele não conhece a sua natureza. Ele não sabe por que foi criado, como foi criado, quem o comanda, porque todos são comandados. Se não souber quem são os seus comandos, não sabe se guiar e fica enrolado. Agora, na fase racional, ele tem o comando supremo, que é o do raciocínio. Esse é um comando superior. Esse indica sempre o caminho de retorno. Esse que é importante, o caminho de retorno à sua origem. Enquanto ele não retorna, enquanto está aqui na sua vida da matéria, ele então tem que viver bem, porque senão ele não consegue encontrar o caminho, porque para encontrar o caminho ele tem que ter o tempo necessário. Tudo tem um tempo. Ele tem que ter o seu tempo necessário. Ele tem o dia que nasce e tem o prazo que se transforma, que essa matéria tem uma duração. Não é uma duração eterna, essa matéria não é eterna. As pessoas às vezes começam a vangloriar quando nasce, e quando morre não, porque acha que isso é uma coisa que não deveria ocorrer. Mas na verdade ela tem que ocorrer para ele poder nascer de novo. Já tem até nas escrituras que fala, para encontrar a salvação é preciso nascer de novo. O que é nascer de novo? É nascer e morrer até se encontrar consigo mesmo. Ele se encontrando consigo mesmo, aí sim, ele volta para o seu mundo de origem, de onde ele veio, onde chegou a fase de retorno, que é essa fase racional. Aí sim, ele vai viver bem, porque ele sabe que tem um foco, ele tem uma meta. Essa meta a alcançar é voltar para o seu mundo de origem. Enquanto ele não volta, ele vive muito bem aqui na matéria, porque o seu raciocínio lhe dá todas as orientações precisas e necessárias, porque ele tem condições, ele necessita dessas orientações para que esse raciocínio se desenvolva. Por isso que o raciocínio dá a ele as orientações precisas. Não deixa ele comer pimenta, porque sabe que pimenta faz mal para ele. Mas outros podem. Então, cada um é cada um. Então, não existe uma regra para todos. O raciocínio dá a cada um a orientação precisa. Se você pode isso ou se não pode. Não é uma regra como 2 mais 2 são 4. Não. Você acha que pode, mas não pode. E seu raciocínio vai lhe orientar.
olha, você não pode viajar, mas não diz que não pode. Ele já corta a viagem para você não viajar, para você não cair de um avião e morrer porque não chegou seu dia ainda. Se chegar a sua hora, você vai ser orientado como essa hora deve ser. Então, enquanto não chega a sua hora, precisa se cuidar. Essa violência toda ocorre porque o ser humano não se conhece. Então, tem duas fases vigentes na natureza. A fase de evolução e a fase de descida. Então, você tem que saber em que fase se enquadra. De evolução, dos habitantes do mundo racional, das luzes racionais, dos extraterrenos, ou a fase de descida, que todo mundo hoje em dia gosta muito, tem uma preocupação que é com os animais racionais, porque essa é uma descida natural. O ser humano, ou ele evolui ou ele regride. Se você quer evoluir, então procure conhecer a cultura racional dos livros Universo,